Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu gostaria de falar mais um pouquinho acerca da continuação do Sermão da Montanha, do capítulo 7, versículo 1 em diante, até o versículo 6. Depois eu estarei comentando o versículo 7 em diante. O versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. O versículo 2 diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando em Tua presença para ministrar, Pai, a Tua palavra, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha ministrar neste dia de hoje. Então, Senhor, use as minhas palavras, Pai, para transmitir a Tua bondade, a Tua misericórdia. E se for necessário censurar-nos, então use a Tua palavra para nos censurar. Pois o Senhor diz que condena as atitudes negativas ao censurarmos nossos irmãos. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. É o Senhor que tem a autoridade para nos julgar e para trazer à tona todas as nossas atitudes. Então cabe a Ti o julgamento, cabe a Ti, Senhor, todo o julgamento da Tua palavra. Então eu venho humildemente pedir, Senhor, usa-me conforme Teu querer, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, gostaria de falar-vos acerca daquela atitude negativa, muitas vezes de censurarmos nosso semelhante. Algumas pessoas vivem para criticar o seu semelhante. Tem pessoas que vivem sempre preocupado e destacando as falhas alheias. Tem pessoas que vivem sempre em constante busca de erro do seu próximo para apontar o erro do seu irmão. Tais pessoas muitas vezes influenciam outros a serem extremamente críticos e também quando acha algo de defeito na vida de outras pessoas, acaba condenando outras pessoas. Quando, amados, condenamos excessivamente e injustamente as pequenas falhas de outros, sem considerar as nossas próprias, eles terão motivo para nos julgar. Foi por essa razão que Jesus nos alertou dizendo: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre aquilo que você faz a outra pessoa, a consequência, o ato em si. Quando você julga alguém, quando você destaca o erro de alguém, você está abrindo brecha para que outras pessoas também venham te julgar e apontar sua própria falha. Pois nós sabemos, mediante a palavra de Deus, o próprio Salomão, na sua grande sabedoria, ele disse: quando um homem pecar contra ti, Senhor, pois não há na terra ninguém que não tenha pecado contra ti. Então, amados, nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de limitações.
Portanto, quando nós muitas vezes apontamos falhas de alguém, quando apontamos a falha de alguém, encontrar a falha alheia não deve ser o motivo de orgulho próprio, mas sim de entendimento de que Deus lhe confiou a belíssima missão de aconselhar, de ajudar, acolher e edificar. Jamais deve se expor à vida de um irmão com a intenção de humilhá-lo ou colocar este irmão em ridículo, ridicularizá-lo. Cristo, o Senhor da eternidade, não nos ensina tal coisa. Pelo contrário, devemos exercer a correção com misericórdia. Devemos exercer a correção com amor, com cuidado, com zelo e justiça. Necessitamos, em tais circunstâncias, desempenhar a função de agentes motivadores, incentivando a santidade e a própria obediência à palavra de Deus, direcionando com amor este irmão ou esta irmã que muitas vezes está agindo em falha a aproximar-se de Deus. Isso seria a essência da própria misericórdia divina atuando dentro do nosso coração, direcionando o próximo a aproximar-se de Deus, para que assim Deus venha atuar na vida, na alma desta pessoa, para consolidar o seu próprio arrependimento. E também o Senhor Jesus traz-nos um ensinamento aqui que nos dá a capacidade de discernir. Jesus faz uso de uma metáfora do corpo, no caso, um corpo estranho nos olhos das pessoas, partícula de pó ou lodo ou trave ou toras no caso que ele diz: por que vê o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio? Ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tem traves no teu? Versículo 3 até o versículo 5. A figura de uma pessoa com a delicada operação de remover um cisco do olho de um amigo, enquanto uma imensa tábua, no caso uma tora, em seu próprio olho impede totalmente a sua visão. É isso que o Senhor Jesus traz. É uma forma que ele mostra o quão somos ridículos ao apontar muitas vezes uma pequena falha do irmão, quando nós mesmos muitas vezes temos uma grande falha, uma falha ao extremo. Da mesma forma, temos uma tendência fatal de exagerar as falhas dos outros. Quando você descobre a falha de alguém, eu tenho visto muitas pessoas fazerem isso, dizendo: misericórdia, falei que este irmão não é confiável. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Primeira coisa, você deve olhar para o seu interior, julgar seus próprios atos, ver se você não está cometendo as mesmas faltas. Quando muitas vezes as pessoas enxergam a falta de outros e diminui gradativamente as suas próprias falhas,
Muitas vezes nós fazemos isso, amado. Achamos impossível quando nós comportarmos com outro permanecer estreitamente, como diz assim, achamos que somos sempre melhor do que outras pessoas. O nosso objetivo parece ser maior do que a falha de outro irmão. Somos muitas vezes imparciais. Pelo contrário, temos uma visão muitas vezes distorcida de nós mesmos. É uma deformação dos nossos próprios caráteres muitas vezes. Muitas vezes enxergamos a falha de outros. Na verdade, o que geralmente acontece é que vemos muitas vezes a nossa falta, a nossa própria má qualidade nos outros e julgamos muitas vezes aquilo que condenamos dentro de nós mesmos, que nós estamos praticando, condenamos em outras pessoas. Vemos muitas vezes que o irmão está cometendo a mesma falta que nós cometemos, mas escondemos as nossas faltas e muitas vezes julgamos erradamente o irmão. Desse modo, muitas vezes, acabamos experimentando o prazer da justiça própria, sem a dor do arrependimento. Muitas vezes, nos aproximamos da cruz de Cristo, depositando diante da cruz de Cristo o nosso genuíno arrependimento. É mais fácil condenar os erros dos outros do que condenarmos a nós mesmos as nossas falhas. No entanto, Jesus faz o alerta. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Versículo 5. Então Jesus chama a nossa atenção. Olha primeiro para o teu interior. Olha primeiro para os teus atos. Analise tua vida. Vê se você não está cometendo uma falha maior do que uma simples falha que o teu irmão está fazendo. Então conserta a tua vida, para que depois você venha a ajudar o seu irmão a se levantar das falhas que ele está cometendo. Jesus então nos ensina o que deve ser julgado mediante a luz da palavra de Deus. A orientação do Senhor para não julgar, no caso, separar, selecionar e escolher. Isso significa julgamento. Portanto, muitas vezes determinar, então julgar ou pronunciar o próprio julgamento. Em outra palavra, a advertência é para não nos postarmos como juízes e pronunciarmos sentença contra uma pessoa. O presbítero Gregório, ele inclusive é contra aquilo que as pessoas fazem na igreja de colocar o irmão, muitas vezes, em disciplina. Muitas vezes o irmão chega arrependido na igreja e te chama em particular e diz: irmão, eu cometi tal ato. E você simplesmente suspende ele da comunhão da igreja. Ele já está arrependido, então se há o arrependimento, há o perdão. A própria palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, o Senhor pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. O Senhor não fará menção dos pecados cometidos. E muitas vezes nós, no nosso ato de julgar o outro, o pecado do outro, colocamos os irmãos em disciplina, fora da comunhão da igreja. Na verdade, nós estamos lançando o nosso irmão para o braço do pecado.
Nós estamos lançando ele para que ali ele possa ser alimentado pelo mal. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós muitas vezes portamos como juízes, pronunciamos sentença contra uma pessoa, condenamos muitas vezes essa pessoa. Particularmente, se estamos usando a nós mesmos como padrão, muitas vezes, queremos ser o padrão, queremos ser o exemplo, muitas vezes, mas nós somos cheios de falhas, existe muita iniquidade. O presbítero Gregório não é santo, ele é cheio, muitas vezes, de preconceito, é cheio de não me toque, é cheio de não mexe com a minha vida. E muitas vezes eu quero usar o meu próprio padrão de justiça como sendo exemplo para colocar o irmão, muitas vezes, na presença de Deus. Isso não significa, entretanto, que devemos deixar, amados, de observar os outros e formar opinião sobre a validade de sua profissão de fé. Isso não significa que os pastores devam deixar de advertir seu rebanho sobre o erro doutrinário que muitas vezes tem cometido no ministério de outros pastores. Uma das maiores mentiras do diabo é que a unidade deve ser preservada por meio de abolições de toda a crítica. Ninguém julga com perfeição. Mesmo os mais piedosos discordam quanto ao mérito referente à questão ou o modo como o julgamento deveria ser feito. Por isso, muitas vezes, amado, quando é montado um júri, geralmente é colocado na forma ímpar. São 7 júri e nunca há um empate. Nunca há um empate no julgamento. Por quê? Porque ou essa pessoa será condenada ou será absolvido. Se 3 votar a favor da condenação e 4 votar a favor da absolvição, por mais errado que a pessoa esteja, ele será absolvido. E se houver, no caso, uma pessoa que não votar, esta pessoa será substituída para que haja o desempate. Então, é dessa maneira, amado, o diabo muitas vezes usa este julgamento que muitas vezes nós temos feito para agir na nossa vida. Ninguém julga com perfeição. Mesmo os mais piedosos, amados. Ninguém está acima da verdade. A minha verdade, ele pode não ser a sua verdade. A minha verdade, ela pode ser pensamento minha, atitude minha. Mas muitas vezes, aquilo que a palavra de Deus diz não é o que eu estou falando. Então, por isso, é necessário que haja um conceito da própria palavra de Deus. Contudo, se podemos concordar quanto ao propósito bíblico, teremos uma base para fazer o julgamento. Estes são algumas diretrizes que nos ajudam a julgar de forma sensata, de uma forma correta, sem errar, sem esbarrarmos, sem que nós venhamos colocarmos como juízes do nosso irmão, porque a própria palavra nos dá o direito, muitas vezes, de julgarmos com exatidão aquilo que é errado. Somos ordenados a julgar ensinos e condutas, muitas vezes, das pessoas, comportamentos e atitude pecaminosa das pessoas. No entanto, os motivos pertencem a Deus. Então, a Ele
é Ele, o Senhor nosso Deus, no seu âmbito do próprio conhecimento, na sua jurisdição, o fato de não sabermos os motivos dos outros não deve nos deter na avaliação de nossos próprios motivos. Devemos nos perguntar: por que estamos interessados em julgar as falhas dos outros? Quais são os nossos motivos para criticar os falsos mestres, o entretenimento, os estilos de vidas dos outros? E será que o nosso estilo de vida, de nós mesmos, não está diferente do estilo de vida que nós muitas vezes condenamos? Em primeiro lugar, o nosso motivo deve ser nos guardar dos erros. Devemos, amados irmãos, permanecer em atitude de analisar se nossa vida não está praticando o mesmo erro. Recordando as palavras do próprio Senhor Jesus sobre o cisco, ou seja, a viga, temos de manter em mente que tirar a viga do nosso olho deve ser a prioridade. Isso significa que devemos tirar primeiro os erros que estamos praticando, aquilo que está errado na minha vida, aquilo que estou fazendo hoje, eu devo abandonar. Aquilo que está de errado, que eu estou praticando hoje, eu devo renunciar a esse erro, para ter a autoridade de poder corrigir o erro do outro meu irmão. Então eu devo observar isto, amado. Quando muitas vezes levamos em conta o que acreditamos e como vivemos, estamos muitas vezes pronto a condenar os outros, mas muitas vezes nós mesmos estamos em falhas. Aquilo, estilo de vida que muitas vezes levamos, muitas vezes não é o que a palavra de Deus orienta. Quando julgamos, devemos indicar um versículo bíblico ou um princípio bíblico que fundamenta a nossa opiniões. Devemos analisar aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que tal coisa é pecado, e nós estamos vendo que o irmão ou a irmã está praticando aquilo que a Bíblia diz que é pecado, então nós temos que pegar este versículo e levar até esta pessoa, analisar junto com ela e discutirmos junto com esta pessoa, mostrando: você não acha que isso que você está fazendo, ou que a coletividade, pois muitas vezes o próprio ministério cai no próprio erro. Muitas vezes a coletividade, a igreja inteira, muitas vezes, está praticando aquilo que a palavra de Deus condena. Muitas vezes a própria igreja, muitas vezes, libera algo que não deveria ser liberado. E muitas vezes nós precisamos analisar isso e levar através da mensagem da palavra de Deus. Mas você nunca deve usar a palavra de Deus para discussão. Você deve usar a palavra de Deus para demonstração da autoridade que Deus tem sobre a tua vida, onde está fundamentado muitas vezes a sua opinião ou a nossa opinião. Afinal, amados, estamos interessados pelo que Deus revelou e não por nossa própria preferência, não pela nossa própria convicção pessoais. Isso significa que nem sempre concordaremos com o outro cristão sobre onde os limites devem ser traçados. Às vezes, acharemos que
que aquilo que é quase impossível separar-nos da nossa cultura ou formação, ou mesmo aquilo que é impossível para o nosso próprio temperamento, pois uma e outra vez somos arrastados, muitas vezes acabamos nos desviando da rota por nossas reações instintivas. Quando você passa a agir por meio de instinto, você está equiparando-se ao próprio animais que não agem pela inteligência. Quando você age por instinto, algo instintivo, então você está se assemelhando ao animal que não tem mais condição, muitas vezes, de receber a própria alimentação adequada mediante a palavra de Deus. Portanto, amados, vamos observar que às vezes achamos aquilo que é quase impossível muitas vezes para nós, mas muitas vezes nós estamos agindo impensadamente frente a outros. Muitas vezes aos outros acabamos muitas vezes por dizer-se que às vezes entre o grego, aquilo que a palavra grega diz, quando julgava alguém por alguma causa muito delicada, o julgamento se realizava às escuras, para que o juiz não pudesse ver o culpado, e assim não ser influenciado por outra coisa que não fosse o fato do caso. Mas, amado, no entanto, apesar de ser quase impossível ser imparcial, isto não deve nos impedir de fazer um julgamento bíblico necessário numa época em que o discernimento e a própria consideração, muitas vezes, aquilo que consideramos como ato do inimigo, como aquilo que vai contra o amor de Deus, pode ser que não concordemos nos detalhes, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é suficientemente clara para nos ajudar, para traçar aquilo que muitas vezes está dentro da própria palavra de Deus, a ficar dentro dos parâmetros da palavra de Deus, daquilo que é divinamente ordenado. Nem devemos deixar de exercer aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de nós através do discernimento divino. Embora, amado, saibamos que só Deus conhece todas as coisas. Quando fizermos julgamento, temos de perguntar que verdade bíblica está sendo negado pelo ato praticado de outras pessoas. Que verdade está sendo substituído por aquilo que o irmão está praticando. Que verdade está sendo ignorada pelo ato deste irmão ou desta irmã. Que verdades fora colocado fora do equilíbrio da palavra de Deus. Precisamos compreender isso. Amados, a maioria das pessoas pode achar que falar sobre julgamento se tornou algo que já não é mais, que não seja mais algo para ser colocado na realidade, nessa realidade dos tempos modernos. Fala-se muito em liberdade de expressões, inclusive na liberdade de sexualidade. Fala-se muito sobre os tempos modernos. Fala-se muito, portanto, nessa liberdade. No entanto, não devemos ser negligentes se o fato de que os cristãos com
Muitas vezes, com o conhecimento que temos, amados, precisamos, muitas vezes, compreender a palavra de Deus. O fato de que o cristão, com discernimento, deve exercer o seu olhar crítico, julgar a circunstância conforme o padrão de Deus. E para tanto, primeiro, amados, precisamos viver de acordo com este próprio padrão de Deus. O que Jesus está condenando não é a crítica propriamente dita, mas antes a crítica dissimulada de uma pessoa que muitas vezes está praticando algo que é errado. É isto que o Senhor Jesus está mostrando. Quando você começa a criticar um ato de um irmão, e você mesmo está praticando este ato, você é um hipócrita. E o hipócrita não tem parte com o reino de Deus. Portanto, o que Jesus não está condenando aqui é a hipocrisia. Você precisa de uma consciência constante. Você, para fazer uma autocrítica, não criticar o seu próprio irmão. Antes você precisa corrigir a sua própria vida, antes de o desejo de corrigir os outros, quando nós mesmos ainda não nos corrigirmos muitas vezes. Em toda a nossa atitude e no comportamento relativo a outra pessoa, nem devemos representar o papel de juiz. Muitas vezes somos muito severos com os outros. Somos censurador, somos condenador. Mas isso muitas vezes acaba nos tornando em hipócrita, que acusa os outros enquanto tentamos justificar a nós mesmos. Mas o irmão cuidadoso dos outros ao ponto de primeiro acusar a nós mesmos, amado, para antes de corrigir os outros, para depois procurarmos ser construtivo na ajuda que este irmão muitas vezes necessita. Amados, alguém que tinha pecado muitas vezes, que tinha pecado contra Deus, muitas vezes analisando a nossa própria vida, ele acabará decidindo que não vale a pena ser um cristão, pois muitas vezes a nossa própria vida nos condena. Antes de corrigir os outros, vamos corrigir a nós mesmos. Não vamos ser hipócrita, não vamos usar de hipocrisia, não vamos demonstrar que somos melhor que os outros. Nós não somos melhor que os outros. Nós somos cheios de falhas, cheios de não me toque, cheio de rancor, cheio de, muitas vezes, de coisas que muitas vezes nós mesmos condenamos em outros. Então, amados, vamos corrigir a rota da nossa vida antes de corrigir a rota da vida do outro. É isso que o Senhor Jesus disse. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre o capítulo 7, versículo 7 em diante. Que Deus vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus. Amém e amém.